Assim, poxa, eu gostei muito do jogo do São Paulo. Jogou contra um time bom, um time técnico, que gosta de também tocar bola, sabe? Foi um bom jogo do São Paulo, foi um bom jogo. Eu achei o jogo do São Paulo, Libertad e São Paulo, um jogo mais vistoso, assim, sabe? Gostei mais de assistir o jogo. Jogou muito bem contra o Santos, é um menino que dá velocidade ao jogo, mais do que o Luciano. O Luciano é um cara que cadencia mais o jogo. O Matheus, ele é mais veloz, ele impõe velocidade ao jogo. Então, é uma questão de tempo. Esse menino vai ser... o Ryan Fala, torcedor Tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando ainda um pouco da repercussão da vitória do São Paulo contra o Libertad na última quarta-feira. A mídia elogiando bastante a vitória gigante do São Paulo fora de casa. O Tricolor, que é o líder do seu grupo na Libertadores. Final de semana joga contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória, a mídia também projetando aí a sequência do São Paulo. Créditos aqui na descrição. ESPN Brasil, Placar TV. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Esse negócio que o Léo tá falando é bacana, a gente já comentou aqui, porque é uma ironia mesmo, né? O Zubeldia, no final do ano passado, disse que sabia que o São Paulo não ia fazer grandes contratações, mas que ele ia tomar cuidado para usar a base. E a base está ajudando, né? Na verdade, essa era uma grande crítica, e ainda é uma grande crítica do São Paulino, né? Que o Zubeldia não utilizava muito a base. Agora ele tá até usando um pouco mais e tá sendo obrigado a usar também, né? Por conta de lesões e tudo mais. E o gol do Lucas Ferreira foi o primeiro dele como profissional, né? Ontem. Acho que foi, né? Não, em Libertadores, eu acho. Não, acho que como... Profissional mesmo, né? Geral. Então... Garoto, corre que... não, e assim... Ele é o novo Luiz Henrique. Ele é bom jogador. Luiz Henrique, que era do Aliás, uma Botafogo. coisa que eu ia comentar, só pra não esquecer, o Quesada trouxe um ponto importante, né? Que o Zubeldia não sabia o que encontrar pela frente e reforçou a defesa. Também pensando no que o São Paulo vinha sofrendo nas últimas partidas, né? Porque o São Paulo empatou muito nos últimos jogos. E se a gente for ver, empatou muito porque saiu também à frente no placar e acabava tomando esse empate depois. Foi assim, por exemplo, quando contra o Alianza Lima, que vocês citaram aqui. Botafogo. Contra o Botafogo, exatamente. Mas o Alianza Lima acho que é bem emblemático, porque era um jogo dentro de casa e um jogo em que o São Paulo estava dominando o adversário no primeiro tempo, assim, mas com facilidade. Tanto que quando saiu o segundo gol do Ferreirinha, na minha cabeça ia ser uma goleada, porque estava muito fácil o jogo pro São Paulo, ainda mais do lado ali do Ferreirinha, né, ele descendo, zagueiro nenhum pegava ele, estava muito bem, aquele lado estava sendo muito bem explorado. E na segunda etapa, o São Paulo volta com uma postura diferente, óbvio, também ele tirou o Ferreira, fez algumas mudanças, mas acaba cedendo o empate, um empate que, você vê, se o São Paulo tivesse assegurado aquela vitória, tava 100% e muito mais tranquilo. Mas vai passar. Não, o São Paulo vai passar, vai. E vai foi passar. legal. O São Paulo do Corinthians ali, sem a barbinha? é o André Ramalho, O cara. André Ramalho que tá jogando no Libertad, que sabe, é por isso? Ah, não, esse cara se chama Ivan Franco, é parecido. Se ele meter um bigode, vai ficar parecido. Ivan Franco. É uma mistura com Ortigosa. Assim. Ortigoso. O do centro ali, quem que é? Oscar Cardoso, 41 anos. O que você dizer, seu Mano? O legal é que o São Paulo pede o Caleri não vinha num bom momento. Aquela história que meu pai falava, e até o PVC hoje escreveu, nossa, meu pai, se ele soubesse isso, ele ia ficar muito feliz, porque essa frase foi ele que criou, né? Depois o Mário Sérgio começou a usar também, porque eu contei pro Mário e tal. Deus escalando, né? Porque Deus, o pai dizia, né? Quando o jogador se machuca, é Deus que tira ele do time e coloca o outro que precisava entrar, e o técnico não tem peito para fazer isso. E lá no São Paulo, o Zubeldia não tinha peito para tirar o Caleri do time. Verdade. Aí ele se contunde. E o André Silva pedindo passagem. O André Silva fez o 8º gol dele na temporada. Ontem. O Caleri tem 3 gols. Já foi o 8º gol do André? Foi o 8º gol dele. São Paulo, o Caleri tem 3 gols na temporada. E o Caleri é o titular. Tá ok. O André jogou várias partidas também. Tem uma minutagem boa. Mas o dono da posição sempre foi o Caleri. E o André não tinha essa moral. Nunca teve moral com a torcida. Nunca teve. Na perda daquele gol no primeiro tempo, né? Você quer falar? Não, é porque tem um superchat aqui que eu queria pedir pro pessoal colocar? Exatamente. Tá aqui, ó, do Cláudio Doni. Parabéns pelo programa, acompanho sempre que posso. Flavinho, é verdade que a Placar vai lançar uma edição especial com os títulos da Portuguesa? Vai, a sua senhora, sua mãe vai comprar. Assim também não. Pera aí, isso é gratuito. Pô, o cara tá fazendo uma pergunta e ainda pagou, porra. Pagou R$5, ridículo. Mandem mais. Ô, pessoal, mais superchat. Ó, é o seguinte. Falando da portuguesa, inclusive. É o seguinte. Vai ter um desafio de um amigo meu, conhecedor de Fórmula 1, com o Flavinho.
Ele tá mandando pra mim aqui. Se vocês mandarem superchats, entupir a nossa rede de superchats, eu vou contar no ar tudo que tá acontecendo. Ele não tá sabendo. Mas ele vai ser desmascarado Não tenho a menor ideia do que tá publicamente. acontecendo. É verdade, não sei mesmo. Você vai ser desmascarado publicamente. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Então manda aí superchats pra me Vinícius Araújo. desmascararem de vez. Importante a gente falar uma coisa, o André Silva agora é na marra, né? Porque já que não tem o Caleri, e quando tem o Caleri, o cara é obrigado a escalar o Caleri. Agora, vamos ver se o Zubeldia vai ter a capacidade de, quando o Oscar e o Lucas entrarem, o Lucas não, porque o Lucas acho que não vai atrapalhar, mas eu não sei se os dois podem jogar juntos nesse jeito novo que o São Paulo tá usando, entendeu? Porque ele vai colocar os dois e vai tirar quem? O Ferreirinha? Não vai mexer no Ferreirinha. Não, agora não. O Lucas Ferreira é um moleque que não dá pra mexer com Tá ele. pedindo passagem E também, o André né? Silva, que o Sormani levantou a questão, eu fiz aqui a minutagem dele, tá? Ele tem 858 minutos na temporada. Ele fez 18, 19 jogos. Vamos pela minutagem, tá? Porque ele não foi titular em todos os jogos. Ele foi titular em 8 só. Aí eu dividi essa minutagem por 8 gols. Ele faz um gol a cada 107 minutos. E o Caleri, quanto que tá? Você Esse é o chegou a número... fazer ou não? Eu faço agora pra você. Do Caleri... Ou seja, ele faz praticamente um gol a cada jogo. 7, um gol por jogo. Quase que um gol por isso, jogo. porque o jogo não tem 90. Não tem 90 com os acréscimos, exato, etc é e tal. difícil a gente fazer É um essa gol pro conta jogo. também. É um gol pro então jogo. é o seguinte, como é que ele vai montar esse time? Ele não vai mexer com Alisson e Marcos Antônio, que esses caras dão a sustentação ali à defesa. Agora ele arranjou um problema porque o Ferrarese jogou muito bem ontem. Quando voltar o Arboleda, como é que vai montar esse time? Vai mexer com o Alan Franco. São problemas bons ali na defesa e eu acho que o menor problema do São Paulo é a defesa. Agora, do meio pra frente, você escala Marcos Antônio e Alisson. Não vai mexer com Ferreirinha nem com André Silva. Pô, vai tirar o moleque Lucas Ferreira? Não dá. Então Oscar e Lucas vão brigar por uma vaga. Eu acho que essa vaga é do Lucas. Entendeu? Até porque o Oscar, na vaga do Marcos Antônio ou do Alisson, ele não vai entregar defensivamente o que esses dois entregam. O Oscar é um baita jogador, pifa e tal, entendeu? Então vamos ver como é que o Zubeldia vai agora... Isso se chama gestão de elenco. O Lucas Ferreira ontem, ele entrou como titular. Não, o Lucas Ferreira entrou no segundo tempo. Então, ele não vai botar esse menino de titular logo de cara. Então, mas tá errado, porque o moleque vai jogando... Aquele outro menino lá, o Matheus Alves, é isso? Ontem ele não foi bem o Matheus Alves, mas jogou muito contra o Santos. Jogou muito bem contra o Santos. É um menino que dá velocidade ao jogo, mais do que o Luciano. O Luciano é um cara que cadencia mais o jogo. O Matheus, ele é mais veloz. Ele impõe velocidade ao jogo. E hoje em dia, quando você faz esse tipo de coisa, você consegue pegar a defesa adversária desequilibrada. Então, é uma questão de tempo. Esse menino ainda vai tem ser... o Ryan Francis, que também... Ryan Francisco. Rapidinho, quantos gols fez o Calé? 3, né? 3. Então tá, 1.151 minutos dividido por 3, ele faz um gol a cada 383 minutos. Vamos dividir isso por 90? Quase 4 jogos. Quase um gol. Mais que 4 jogos. Pô, 4 jogos. Não dá nem pra comparar, meu. Não dá nem pra comparar. O que o André Silva tá fazendo no São Não, e outra Paulo... coisa, aquele pênalti que ele bateu lá, encontraram a bola, parece que eu vi no programa do... Não, era outra. Não era? No da Atena, não, eu vi... Não era no programa da Atena que acharam a bola? Era outra bola, era uma bola de outra coisa, de outro jogo. Uma mudança que eu acho que pode ter nos próximos jogos do São Paulo é a lateral, né? Porque o Wendel, mais uma vez, não foi bem, fez o pênalti ontem. Péssimo. Mas aí o Enzo Dias tá... Então, provavelmente o Enzo... mas ontem ele entrou... O Enzo Dias entrou no lugar do Mas Wendel. contra o Santos, o Wendel saiu jogando... O Wendel tem jogado mais do que... Não, Na outra o ala Enzo também. tem jogado mais do que o Wendel. O Cedric foi muito bem no Clássico. Sim. Ontem ele não foi legal, tanto que ele saiu no segundo tempo. Exato. Não, tanto que... Desculpa, só pra você. O Wendel tem um lance que ele erra, porque ele fez o pênalti, aí tem um lance que ele erra. Assim que ele erra, o Zubeldia Ele já vai tira. dar uma cabeçada, ele dá uma cabeçada errada e a bola vai pro Alan Exato. Quase ferra tudo. Que, né? exatamente, que foi aí no a bola lance que o passa por Rafael- baixo Exatamente, das pernas do Alan Franco. Mas é isso, o Zubeldia não mostrou contentamento com o Wendel. E aí eu acho que ele pode perder essa vaga aí. Agora é o seguinte, a torcida do São Paulo, que toma chuva, sol escaldante na cabeça, viaja, tá sempre presente, é aquela que faz o barulho, tá? Essa torcida tá ao lado do Zubeldia. Tá. Tanto que no jogo ontem eles gritaram. Verdade, gritaram o nome do Zubeldia. Gritaram e bastante. Quer dizer, o Zubeldia, ele encontra resistência, é aquilo que eu falei pra vocês aqui outro dia. Da imprensa. Eu conheço muita gente, muito torcedor são paulino, lá na academia onde eu vou, e os caras falam assim, imagina, inclusive, muitos disseram pra mim, eu prefiro o Zubeldia ao
Dorival. Teve aqui Entendeu? o Alexandre Barbosa, né? É. Salvador, perdão, Barbosa. O Alexandre Salvador. Mesmo teve o com a Luca gente Bock aqui. também fala a mesma coisa. O Luca também teve aqui, São Paulinos, históricos e tudo mais. E os caras amam o Zubeldia. Eu acho o Zubeldia o máximo. Mas veja só, Eu ia ontem falar, o Arboleda não jogou por causa do quê? ele continua Lesão. machucado. Vocês viram uma foto dele ontem assistindo o jogo no botequim? Será que era uma montagem? Agora é difícil a gente saber. Ele não tava se com a era- camisa do Palmeiras, não, né? Não tava. Deu rolo, Mas ele tava certamente. num barzinho meio bar raiz. Alguém viu aí na produção essa foto do Arboleda ontem? Na mesa lá tinha uma cervejinha Não, normal. mas Não, mas ele- atrás ele- tinha um Não vi. carro, velho, que puta, deve ser dele mesmo. Parecia uma McLaren, uma Maserati, sei lá. Você gostou Esses caras do carro, ganham- entendi. Meu negócio. Não, ele não gosta disso, ele gosta de carro velho. Não gosto de carro. Eu gosto de carro novo também. Mas me chamou a atenção o carro, que é carro de 2 milhões, 3 milhões. Esses jogadores de futebol ganham muito dinheiro, hein? Sim, quando ganha dinheiro, eles compram o carro. A gente, quando tem um pouquinho de dinheiro, a gente tenta comprar um apartamento. Eu compro carro também. Acharam a foto? Mas a foto é real? Será que essa foto não é cascata, não? Porque hoje em dia... Coloca aí, se for amanhã a gente pede desculpa. Essa foto tá circulando em redes sociais. Não acredito. Ah, não tem cara não, né? Não tem cara de ser real, não. Não tem cara. Isso é de dia ainda. Não que tem. ele não Tá. possa ter um carrão e não que ele não possa degustar essa cerveja aí. exatamente. E ali tá parecendo que é uma... A cerveja tá bem mal montada. Pulenta ali, ó. Pulenta frita, meu. Olha lá, dá Tá pra abrir? bem Dá mal pra abrir? montado Abre isso aí, aí, ó. abre aí. Nossa, que montagem tosca. abre um Agora montagem ruim isso aí. isso aí acho que é É conversa. fake, isso aí é fake. Deixa eu ver. Não, gente, não... E outra Talvez coisa, não seja não, hein, é Sormani? ele. É ele não ele? tem perna, cadê a perna Sem dele? dúvida se é ele, inclusive. É verdade, ele não tem perna. Tá meio estranho, né, Arboleda, essa foto. fizeram Agora, ontem, Bubu, eu nem quis fazer isso com você. Aí. Mas eu deveria. Danado. Você olhando pra aquela câmera, não precisa nem ficar de pé. Você também vai ter que pedir desculpas pro Rafael. Ele tá mal, Rafael? Calma, quantas vezes eu já pedi desculpa pra ele? Ah, bom! Pô, tem um ano já que eu tô pedindo desculpa pra ele, Vai. cara. Quero ver. Ontem ele foi bem. Ontem? Não, eu tenho falado aqui. Ah. O Zubeldeus Ano dele deve passa- São Paulo muito da sua permanência no cargo a dois caras. Ah. O Ferreirinha, que começou a fazer gols ali de forma até espírita. E a gols turma da naquele- blindagem também? A turma da arbitragem? Da blindagem. Da blindagem. Não, mais ou Não, menos. para Essa aí tem um Não, o efeito Bubu menor, falou um ontem efeito pra mim que ele rebote. tá blindado. Mas dois, porque assim, o resultado em campo tem um peso muito grande. E ele conseguiu essa sequência invicta no Brasileiro e na Libertadores muito por conta de duas figuras. O Ferreirinha na frente, Sempre essa. que começou a desandar a fazer gols, coisa que não era muito habitual dele, e o Rafael. Ontem, eleito oficialmente lá pela Comebol o melhor da partida, foi o Lucas Ferreira, Hero of the Match. Opa! Né? Como bem destacou a Nath aqui, eu tenho cobrado, falado. O elenco do São Paulo é curto, Bubu, o elenco desculpa, do eu São não Paulo entendi. não tem opção. Ele foi o Olha quê? pra base, a base do São Paulo é muito forte, campeã, dá show. Pra quem não... Vai pegar vídeo aí do Matheus Alves, que ontem não fez uma grande partida, foi o melhor pra mim contra o Santos. O Matheus Alves é um cara de personalidade, ele ganhou a copinha, mandou recado pro Corinthians. Cara, o Isso aí mexe moleque com a já virou torcida, ídolo do Prati. São Paulino da base, já comprando briga lá com o Corinthians, não sei o que e tal, e virou. Ele foi hero? Então ele fala, ele é marrento. Você viu ontem o que ele fez? Vocês viram? Não. Ele Ronaldinho. Qual que é? Ele olhou pra um lado e tocou pra cá, amigão. Olhar pra cá, tocou pra Mas vai cá. acontecer o quê depois? Libertar. Tava invicto até o fim de semana, não assim. sei o quê, o maior é time assim. paraguaio, não Bubu sei olha o pro lado quê. e comenta pro outro. Toca pro outro. Ele pegou, olhou pra Nath e tocou aqui pro o Rodrigo Bueno. Quem que é o cara que tava aqui ontem me substituindo? O Digo. Tocou pro Digo, entendeu? Como é que é o nome do cara que tava aqui? Então, por exemplo, Ele é tava bom. na cara que essa molecada tava pronta, pedindo passagem. E digo mais, quando voltar, aparentemente o Lucas Moura voltará Esse contra o agora Náutico a contra o semana que vem na Copa do Brasil. Lucas vem aí, Vai vai ter- ter- pegar, hein? Hã? Igual lá embaixo, aí a novidade. Faltam quantos pontos para 45? São Paulo tem 7 pontos. Bubu, calma, Bubu. Faltam 38 Bubu, calma. pontos. Vamos com essa conta aí. Faltam 38 Tem outro pontos. time com Calma. 7 fazendo essa conta. Só mas pode não são festejar que não caiu quando atingir 45 pontos. Ainda tem. Lá. Então, peraí. Então, vamos falar das coisas boas. A molecada é a melhor coisa. Mas E você vê, o Lucas Ferreira fez o gol de personalidade. O Prato fala muito do Facão. O cara é ponta direita, mas ele pega a bola
Não fica lá ciscando e volta e toca pra trás, toca pro lado. Não, ele atacou o espaço, como fala agora entendi. o Pedro Ficou legal. Agora Fez o encaixou o que facão, você queria. Vai, entendeu? vai, Encurta vai. caminho, meu garoto, vai pra cima. Foi lá, meteu uma bicanca lá e fez 1-0. É o primeiro gol dele como profissional. Tu lembra a bola que eu quebrei pra você na pelada, lá na Lembro. O que você fez? Falei pra você, o Bubu ataca. É, eu ataquei. É dele, lançamento de 50 Ultimamente metros. eu não consigo atacar nem com o joelho que eu tenho, eu não ataco espaço nenhum. Finalizar. Mas o que acontece? O Ferreira foi para Luiz Zubeldia abraçá-lo após o gol. Zubeldeus. Então, o garoto, Lucas Ferreira, faz o gol. Primeiro, ele sai e abraça Luiz Zubeldeus. No segundo, ele vai lá e parece cena de Libertadores raiz mesmo. A torcida de São Paulo deu um show ontem, né? Aí, Vamos falar a verdade. A gente tá acostumado a torcida de São Paulo dar show no Morumbis, especialmente em Libertadores. Ontem tomou o Paraguai, amigão. Libertar ficou pequenininho. São Paulo jogou em casa. Estádio grande, né? Estádio grande. A torcida do São Paulo copou. Copou. Eu cansei de ver jogo no Paraguai. O Boca, por exemplo, joga no Paraguai, joga em casa. Você tem que ter uma vigilância. É que nem o Flamengo quando vai jogar no Norte, Nordeste, que é aquela multidão pra receber o Flamengo. E aí? O Boca é assim na América do Sul, né? E ontem o São Paulo fez isso. O cara tomou o negócio cantando o tempo inteiro, empurrando o time, Depois do chovendo segundo gol. pra caramba. Depois do segundo gol, o que aconteceu? Não, E aí? Não. Ele foi pra galera, lá, Assim. pendurou na grade, aquela cena clássica de Libertadores. Ô, você os caras sabe. na grade assim, ele assim com os caras na grade, Bubu tá entendeu? alucinado. Então, Ó, você que tá em casa. peraí, deixa eu ver, nem tudo são flores. Vai, Ele não você tá terminou? alucinado, tem um minuto. Um minuto. Então, por exemplo, o Vai que nós Wendel, temos outro assunto. alguém precisa fazer alguma coisa com o Wendel, que foi o reforço mais esperado pelo São Paulo na temporada, pagou uma bala, ele ganha muito e assinaram, ele tá recebendo e tal. Ele não tá jogando nada e ele tá prejudicando o São Paulo. Ontem ele cometeu um pênalti infantil tolo. Mas você vai ver. Tudo Não, bem, mas não pode falar, só pode falar da coisa boa. É entrevista dos Jornalismo é Deus. assim pra Só você, pode é isso? falar as coisas boas. Não é assessoria de Não pode imprensa. falar nada Não é chapa ruim. branca. Você é chapa branca, rapaz. Você não é chapa branca, arrebenta, vai. O Wendel, Vai, 30 por exemplo, segundos, no vai. jogo contra o Aliança, os únicos pontos que o São Paulo perdeu nessa Libertadores, ele entrou muito mal, muito mal. Verdade. Espaço por ali, perdido, meio, não é que tá desinteressado, você está fora de forma, mas não tá ligado. Então eu tô falando, a molecada ligada correndo. legal o Wendel. Então, e ontem ele quase compromete a vitória de São Paulo com um pênalti esdrúxulo. Muito bem, você- Então o Exodias acabou entrando no Ó, final. tocou o alarme da mudança do assunto. Quanto ao São Paulo, cara, assim, poxa, eu gostei muito do jogo do São Paulo. Jogou contra um time bom, um time técnico, que gosta de também tocar bola, sabe? E foi um bom jogo do São Paulo, foi um bom jogo. Eu achei o jogo do São Paulo, Libertar e São Paulo, um jogo mais vistoso, assim, sabe? Gostei mais de assistir o jogo mais bonito, mais lances assim, mais toques de bola. Assim, um jogo mais vistoso mesmo. E o São Paulo mereceu. Pra mim o São Paulo mereceu. Os caras perderam o pênalti. Tudo bem, beleza. Mas pra mim o São Paulo mereceu, fez por merecer. Né? E o Zubeldia realmente tá usando as peças que tem e tá fazendo um bom trabalho. Foi como eu falei hoje. Nós falamos hoje no Seleção Sport TV. Assim, tantos pilares fora de combate. E ele realmente está pegando essa molecada aí e está fazendo um ótimo trabalho, né? Molecada que está surgindo no São Paulo, boa também. Gostei muito do São Paulo, gostei muito. E do André que eu acho que até nem daria o impedimento, né? Que a bola veio no jogador do próprio Libertad, né? Ele acaba chutando a bola para cima. Na hora na hora do arremate ele chuta para cima, assim, incrível, né? Mas fez um belo gol de cabeça. Como esse cara dá mobilidade ao ataque do São Paulo, né? É um estilo totalmente diferente do Caleri, né? O Caleri é um cara brigador, né? Um cara de área, finaliza muito bem, faz gols super decisivos também. Eu sou suspeito de falar do Caleri, que gosto muito de jogador do estilo do Caleri, mas é um jogador também tão diferente, o André Silva, né? Que te dá mobilidade no ataque, é um cara que não é tão referência, que sai da referência dos zagueiros, né? Muito bom. Tá vivendo uma boa fase, né? Perdeu um gol, foi lá e fez outro gol, cara. Assim, é legal, bacana. Parabéns ao São Paulo por essa vitória, que é importante demais para quem quer classificar, vencer fora. É isso, torcedor do São Paulo. Repercussão ainda da vitória contra o Libertad na última quarta-feira. O São Paulo que conquistou um resultado importante, 2-0. É o líder do seu grupo na Libertadores. Isso é muito importante, né? Avançar para a próxima fase em primeiro do seu grupo. Uma vitória importante, com o destaque mais uma vez aí do André Silva marcando, o garoto Lucas Ferreira, que é muito bom de bola, já ganhando ali a confiança, né, do Zubeldia.
Zubeldia que às vezes cobrado por não dar minutagem, não colocar a garotada, mas agora ele está aproveitando a garotada e a garotada está sendo peça importante também para essa arrancada do São Paulo, né? Para as vitórias. A gente tinha vencido o Santos no final de semana e na quarta-feira venceu o Libertad 2-0, uma grande vitória fora de casa, né? Libertadores é isso, a chance que tiver tem que fazer, e o São Paulo na quarta-feira foi muito bem, né? Teve alguns sustos ali da partida, Rafael fazendo uma partidaça, teve um pênalti para o Libertad, o jogador cobrou ali, acabou desperdiçando a cobrança, o que foi bom para o São Paulo. Se tivesse empatado o jogo ali naquele momento, acredito que a partida podia até ter tomado outro rumo, outro caminho, mas aí o André Silva na reta final ampliou o placar e o São Paulo conquista esse resultado muito importante. Aí o pessoal falando, o pessoal da ESPN, o Sormani, da Placar TV, o Felipe Melo também elogiando bastante o São Paulo. Foi uma grande vitória, né? Uma vitória gigante do São Paulo fora de casa, e agora é focar nas próximas partidas. Final de semana tem Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga fora de casa contra o Ceará. Após essa rodada do Brasileiro já tem Copa do Brasil na semana que vem. O São Paulo joga contra o Náutico, o primeiro jogo é em casa no Morumbi. Depois o São Paulo joga em casa novamente, mas pelo Brasileiro contra o Fortaleza. Aí sim depois vai ter mais uma rodada na fase de grupos da Libertadores, São Paulo e Alianza Lima, esse jogo que vai ser lá no Peru, né? Fora de casa. Depois dessa partida, o São Paulo joga contra o Palmeiras, clássico, Campeonato Brasileiro. Aí depois tem mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Já foi 3 jogos da Libertadores, da fase de grupos, né? Agora, e ainda restam mais alguns jogos aí da fase de grupos. Vamos aguardar as próximas partidas do São Paulo. Legal, né? Que o time está evoluindo, mostrando um melhor futebol nas 2 últimas partidas, vitórias. E é continuar assim, né? Quando os outros jogadores voltarem, o Lucas, o Oscar, Pablo Maia também, né? Que está lesionado, Luiz Gustavo também, né? Que não está jogando. Esses jogadores aí tiverem à disposição, acredito que o São Paulo vai jogar o melhor futebol ainda. Mas o Zubeldia está conseguindo, né, achar soluções. Muito contestado ali algumas partidas atrás, mas o torcedor está entendendo, né? Que entende, né? Está conseguindo enxergar também que o Zubeldia está fazendo um bom trabalho, ainda não perdeu na Libertadores, e que continue assim, né? Vencendo. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, você torcedor tricolor, a sua expectativa aí para a sequência, está gostando do desempenho do time? Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera, valeu e até o próximo vídeo.